Olá, eu gostaria de falar sobre a autoridade de Deus sobre nossas vidas, sobre tudo que fazemos, tudo que pensamos, a maneira que agimos, sobre as nossas decisões, atitudes. Existe alguém em cima, acima de nós, responsável por nós, alguém que nos dirige quando nós entregamos sua vida a Ele. João capítulo 8, versículo 28, o próprio Senhor Jesus nos diz assim: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Né? Jesus estava se referindo à sua crucificação. Jesus estava prestes a ser crucificado. Aqueles que não acreditavam em Jesus, aqueles que não davam crédito à sua mensagem, neste momento iriam saber que Jesus é o próprio Deus. O centurião reconheceu, ele disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então foi um dos primeiros reconhecimentos em relação a aqueles que questionavam Jesus, aqueles que seguiam Jesus apenas para tentar prejudicar ou tentar pegar Jesus em alguma falha, né? E Jesus estava se comparando como se fosse, que é, né, o próprio Deus. As mesmas palavras que Deus usou para Moisés, quando Moisés questionou: e se o povo perguntar que Deus é esse, qual o nome dele? Eu sou o que sou. E realmente, irmãos, Jesus ele provou na cruz que ele é o próprio Deus. Vocês saberão que eu sou o próprio Deus. A morte de Jesus foi algo sobrenatural, algo que chamou a atenção de muita gente. Quando Jesus morreu, os túmulos se abriram, os mortos andaram pela cidade, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, tudo escureceu. Eram sinais de que ali estava o próprio Deus, o Filho do próprio Deus, o Deus encarnado, como nos fala em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então existe uma autoridade. O ensino da Bíblia, ele é uniforme sobre o poder e autoridade de Deus e sobre o Criador do universo. Então, a autoridade de todo o universo é do seu próprio Criador. É a autoridade absoluta do próprio Deus, sendo qualquer outra autoridade subordinada e derivada do próprio Deus. Embora a palavra de Deus não use no Antigo Testamento a palavra autoridade de Deus, mas o Antigo Testamento nos mostra. Ele nos fala em Salmo capítulo 66 sobre esta autoridade de Deus, que ele governa para sempre com o seu poder aqueles que se submetem a ele. Deus, ele governa o mundo com o seu poder eterno. Salmo 66, o versículo 7. Para a gente entender que há um governante, que é Deus, há um Senhor acima de todos, que é o próprio Deus, né? Então, se eu crio, eu tenho autoridade sobre aquilo que eu criei. Jesus nos criou, Deus nos criou, ele criou o mundo, criou o universo. Então não existe outra autoridade a não ser o próprio Deus, que governa com autoridade toda a sua humanidade, né, toda a sua criação. Vamos ver o primeiro ponto, que fala sobre a autoridade suprema de Jesus. Jesus, quando esteve entre nós, ele demonstrou essa autoridade. E as pessoas, muitas pessoas, reconheceram a autoridade de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 27, fala que todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isso que nós estamos vendo nesse tempo?
O que é isso que está acontecendo agora? É um novo ensino? Eles perguntavam. E com autoridade? Porque os fariseus, os mestres da lei, não ensinavam com autoridade, porque as suas vidas não condiziam com o seu ensino, com aquilo que eles pregavam. Mas o de Jesus não, com autoridade. Alguém que chegava e dizia ao demônio, sai, e o demônio saía, e que dizia que sua visão seja restaurada, e a visão era restaurada, que a lepra fosse embora, e a lepra ia embora. Lucas capítulo 4, versículo 32, todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Jesus falava com autoridade nunca antes vista, né? A autoridade do próprio Deus. Jesus estava concentrado na sua responsabilidade, naquilo que ele veio a fazer. É com esta mesma autoridade, meus amados irmãos, que Jesus nos garante paz, nos garante vida, nos garante equilíbrio quando nós nos entregamos a Ele, quando nós assumimos uma responsabilidade com Deus e queremos deixar o pecado. É com esta autoridade que Jesus nos apresenta diante do Pai, justificados de nossos pecados. Jesus nos garante a paz através da sua autoridade que Ele tem sobre o grande universo. A autoridade suprema de Jesus, ela pode ser vista nas nossas vidas, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e nós ficamos com Deus, Jesus na nossa mente, procurando, tentando fazer realmente aquilo que venha agradar. Deus nos garante um bem-estar espiritual porque tem autoridade. Nós não vivemos perturbados espiritualmente. O nosso espírito está confortável, porque o nosso espírito sabe para onde vai, sabe aonde o lugar que Deus preparou. Nós podemos estar enfermos com toda a espécie de enfermidades que você possa imaginar. Você pode estar em depressão, você pode estar numa agonia na carne, causada por qualquer enfermidade, mas o seu espírito está em paz, porque você sabe para onde vai e o lugar que Deus preparou para nós, porque foi preparado com a autoridade de Deus para a nossa vida. A esperança num viver maravilhoso, em meio a tantas coisas que a gente tem passado, em meio a tantas dificuldades, né? Hoje a gente está vivendo um tempo que não pode sair de casa devido a um vírus que tem assolado o mundo, como todo mundo sabe, e a gente está vivendo dessa maneira, e todos têm os seus pensamentos, todos têm o seu ponto de vista em relação a este assunto. Não vem ao caso agora. O que vem ao caso agora é que nós estamos vivendo tempos difíceis, e nesses tempos difíceis que nós vivemos agora, Deus, com autoridade, prepara para nós um bem-estar espiritual e uma esperança no porvir maravilhoso. Essa esperança é maravilhosa que nós aguardamos, que vem da parte do Senhor. A autoridade de Deus sobre a humanidade. Deus, ele tem autoridade, eu comecei falando no começo, eu comecei falando que Deus, ele tem autoridade sobre toda a sua criação, sobre tudo aquilo que ele criou. A autoridade é de Deus. A autoridade sobre a humanidade, ela consiste no seu direito e poder de lidar com os homens como bem lhe aprover, da mesma forma que o oleiro tem autoridade sobre o barro. O oleiro pega o barro, ao trabalhar o barro, ele tem a autoridade de fazer do barro o que ele quer, o objeto que ele quer, um prato, uma panela, um jarro, um vaso, o que ele quiser e da maneira que ele quiser. Pode ser um vaso feio, pode ser um vaso bonito, como dizem Romanos, né, capítulo 9, versículo 21. O oleiro tem direito de fazer do barro o que ele quer.
Então, como Deus tem autoridade sobre nossas vidas, sobre o grande universo que Ele criou, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque é dele. Ele criou, né? Ele tem direito sobre nós. Ele tem direito sobre nossas vidas. Ele tem direito de controlar as nossas vidas. E Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória e de nossa submissão a Deus. Com certeza, Deus tem esse direito. Submetendo-se à autoridade da Bíblia. Aí Deus nos fala através da Bíblia a sua vontade, o que Ele quer para a sua humanidade. Mas muitos não dão valor ao que Deus deixou registrado na sua palavra, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Muitos não seguem, muitos não acreditam. Existem pessoas que não querem se submeter porque acham que a Bíblia é radical, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é autoritária, porque acham que a Bíblia é machista e assim por diante. Mas verdade e fato é que a autoridade de Deus consiste em você obedecer a Bíblia. Se você obedece a palavra de Deus, você admite que Deus tem autoridade sobre sua vida. Se você não obedece a palavra de Deus, você não está admitindo que Deus tem autoridade sobre sua vida. Mas para que sua vida vá bem espiritualmente, para que Deus lhe garanta a paz e a salvação em Cristo Jesus, você precisa se submeter à autoridade das Escrituras, à autoridade da Bíblia. Até mesmo Jesus usou a palavra de Deus e aceitou e se submeteu à autoridade do Velho Testamento. Durante a tentação, Jesus citou vários textos do Velho Testamento para afastar Satanás. Jesus citou para ele mesmo, não precisava provar e não precisava de algo tão extraordinário, podemos dizer assim. Ele precisava só citar a palavra de Deus, porque o diabo já conhece a palavra, né? Ele simplesmente não obedece, mas ele conhece a palavra de Deus. E Jesus citou para ele mesmo. Jesus citou a Bíblia para ele mesmo, porque Jesus sabia que para que ele pudesse vencer Satanás, ele precisava se submeter à autoridade de Deus através das Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, não tentará o Senhor teu Deus, né? Então Jesus estava citando aquilo, vindo à lembrança dele, que era o que ele conhecia da palavra de Deus. Então Jesus afastou Satanás, usando e se submetendo à autoridade da Bíblia sobre sua vida. Jesus aceitou e se submeteu à autoridade das Escrituras através do Velho Testamento, que Jesus conhecia muito bem, né? Submetendo-se à autoridade de Jesus. Autoridade de Jesus. Jesus tem poder para perdoar pecados. Jesus tem poder e sabedoria suficiente para nos instruir sobre o que devemos e precisamos fazer. No episódio da mulher que foi pega em adultério, quando eles levaram essa mulher até Jesus, João capítulo 8, versículo 4 a 15, eles levaram esta mulher com a mente totalmente voltada à lei, à obediência do que a lei fazia. Jesus não foi desobediente à lei, mas ele apenas estava tentando mostrar para eles que agora as pessoas viviam através da misericórdia e da graça, porque o Filho do Homem estava ali. E ele
ali ele tem autoridade, tinha autoridade lá e tem autoridade aqui para nos perdoar, né? E para vivermos uma vida santa na sua presença. Eles chegaram com a mulher que foi pega em adultério e disseram a Jesus: ela foi pega em adultério e na lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. Jesus levantou a cabeça, baixou de novo e começou a escrever no chão. E quando Jesus, que eles disseram: e o Senhor, o que diz a respeito desse assunto? Jesus levantou a cabeça novamente e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E baixou a cabeça e continuou a escrever. E quando ele levantou a cabeça, as pessoas não estavam mais lá. Os acusadores não estavam mais lá. Jesus decepciona aqueles que acham que têm autoridade. Jesus arrasou com eles, decepcionou totalmente o que eles outrora achavam que era correto. Apedrejar até a morte, sem misericórdia, sem perdão. Jesus nos constrange ao repugnar com autoridade essa falta de perdão que as pessoas na época tinham e hoje ainda a gente vê. Pessoas intolerantes que não querem perdoar, às vezes algo simples que é feito, que pode ser perdoado, que está fazendo mais mal para mim do que para a pessoa, que eu estou guardando aquela mágoa, aquele rancor, né? E quando eu deveria perdoar e não amaldiçoar, e não praguejar, mas sim perdoar. Jesus nos ensina a amar e a perdoar através desse texto de João capítulo 8, do versículo 4 a 15. É difícil? É. Era Jesus? Sim, mas não é impossível. Eu tenho certeza que Jesus não ia ensinar algo que é impossível ou nos cobrar algo que é impossível. Será que seria impossível amar quando Jesus nos ensina a amar? Será que é impossível perdoar quando Jesus nos ensina a perdoar? Eu acredito que não. Eu acredito que Jesus jamais ia nos cobrar algo que a humanidade fosse incapaz de fazer. Jesus realmente, nesse texto, os fariseus, os mestres da lei saíram arrasados, decepcionados, porque eles achavam que eram o dono de toda a autoridade. Mas existe alguém que tem mais autoridade, que nos ensina a ter misericórdia e a perdoar as pessoas. Não podemos, irmãos, na conclusão, negligenciar a autoridade de Deus em nossa vida. Nós precisamos nos submeter à autoridade da Bíblia, à autoridade de Jesus sobre nossas vidas. Nós precisamos nos render a isso. Precisamos nos render à autoridade de Deus, porque Ele sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Nós precisamos colocar isso na nossa mente. Deus sabe o que faz. Negligenciar é não se submeter a essa autoridade de Deus. Quando eu acho que sou capaz, altamente capaz de fazer algo, que eu não busco a Deus, que eu não recorro à autoridade de Deus sobre a minha vida, que estou querendo fazer as coisas para satisfazer os meus próprios desejos, quando eu tomo uma decisão e não consulto a Deus, quando eu deixo de servir, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de estudar a palavra de Deus, eu estou negligenciando as autoridades sobre minha vida, que é da palavra de Deus, da Bíblia. E nós sabemos que Deus é o centro das Escrituras. Do início ao fim, é o centro das Escrituras. Jesus é o centro da palavra. Nós precisamos reconhecer que somos eternamente dependentes do Senhor. Precisamos reconhecer isso,
para que as coisas possam ir bem sobre nossas vidas. Se você, por um acaso, ainda não faz, faça. Renda-se à autoridade do Senhor sobre nossas vidas. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submeter-se a Deus, as palavras que Tiago usa, capítulo 4, versículo 7 e 8. Submeter-se a Deus. Eu estou aqui, Senhor, faça-se a tua vontade sobre minha vida. Eu estou aqui disposto a te servir, a te adorar, a te glorificar. E o diabo fugirá. Ele fugirá de vocês, porque você está se submetendo à autoridade de Deus. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, diz Tiago, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. São as palavras de Tiago para nossas vidas, para nos erguer, né? Para nos levantar, para nos tirar da depressão espiritual que às vezes nós nos encontramos, para nos edificar. Coisas importantes, submetam-se a Deus. Limpem as mãos daquilo que pode contaminar todo o corpo. Purifiquem o coração para que a mente fique purificada, consequentemente, diante do Senhor. E o diabo não terá espaço sobre nossas vidas. Meus amados, Deus tem um propósito para nós. Este propósito, ele só pode ser cumprido se nós nos submetermos à autoridade do Senhor Jesus, à autoridade de Deus e à autoridade da Bíblia. Nos rendermos a essas autoridades para que Deus possa cumprir o seu propósito sobre nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos fortaleça através do seu poder e do Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Amém.